Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui no nosso canal Central do Fla. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o clube russo que está tentando levar o Pedro. A gente já sabe que as chances do Pedro sair são mínimas, mas eu vou esmiuçar para vocês qual é o clube que está tentando tirar o Pedro do Flamengo. Também quero falar sobre a situação do Matheus Pereira, o meia cruzeirense, que tem levantado dúvidas na torcida rubro-negra se pode ou não pode jogar pelo Flamengo essa temporada. Muita gente achando que ele já cumpriu os 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Enfim, vou explicar qual é toda a situação envolvendo o interesse do Flamengo no Matheus Pereira. Evoluiu. Flamengo e Lazio dão um passo a mais para negociar Marcos Antônio. Vou explicar tintim por tintim como que está essa pendenga entre Flamengo e Lazio para que a equipe rubro-negra possa ter um meia. Também quero falar para vocês sobre uma provável saída, mais um jogador de defesa tem pretensões de deixar o Mengão queridão. É o Léo Pereira. Vou explicar direitinho como é que está funcionando os bastidores dessa provável saída do Léo Pereira do Mengão queridão. E é claro que eu vou falar do Michael, né, gente? O Michael está aí envolvido em algumas negociações com clubes interessados. O Corinthians já teve interesse no Michael, o próprio Grêmio chegou a entrar em contato com o Michael e agora está entre dois clubes a situação do Michael, Flamengo e Cruzeiro, e eu vou falar quem está na frente, quem tem mais chances de levar e se o Flamengo ainda tem condições de contratar o atleta. Então fica até o final do vídeo. São muitas as informações que eu vou trazer para vocês nesta terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Não esquece, nação, estamos muito próximos dos 55 mil inscritos aqui. Bora arrebentar a boca do balão agora, já se inscrever para que a gente consiga ultrapassar a marca de 100 mil inscritos, que é o que a gente precisa para a gente continuar trazendo as informações do Mengão Queridão para você aqui no YouTube. Então, se você já se inscreveu, beleza, você passa. Agora é fazer aquela propaganda boca a boca, chamar geral para vir se inscrever aqui, falar com a galera para vir aqui todos os dias de manhã e de tarde. Tem vídeos falando sobre o Mengão Queridão, além das lives que a gente faz a cobertura dos jogos e de eventos do Clube de Regatas do Flamengo. Então chama geral para vir para cá. A gente está contando demais com a sua ajuda para a gente conseguir crescer. Ah, e tem aqueles 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. São essenciais para que o YouTube continue entendendo que o canal é importante para você. E assim, divulgue os nossos vídeos para vocês e para outros. Agora é o seguinte, se é só a gente pedindo sua ajuda, não. A gente também ajuda vocês. Eu vou colocar para vocês agora um curso que é sensacional para você que quer se qualificar e se colocar à disposição do mercado de trabalho, que está cada dia mais competitivo. Então espia só, mas não dá mole não. Espia, vai lá e faz a matrícula que vai ser bom para você e você vai conseguir sua recolocação. Depois não adianta ficar chorando. Espia só. Nação, o mercado de trabalho está cada dia mais competitivo. As empresas buscam cada vez mais profissionais mais versáteis e completos. Por isso, eu apresento a vocês um curso que vai te colocar em outro patamar no ranking dos profissionais que as empresas mais procuram. Eu estou falando de um curso inédito, o curso de MBA em Segurança Cibernética e Gestão da Informação. O curso de pós-graduação em Segurança Cibernética e Gestão da Informação tem como objetivo formar gerentes, coordenadores e supervisores com competências e capacidade de extrair o melhor retorno de tomada de decisões calçadas no uso da informação disponível interna e externamente, com relatórios dinâmicos de Business Intelligence. O curso visa preparar os profissionais tanto para a era digital, com disciplinas como segurança cibernética, Power BI e bancos de dados, como também em gestão empresarial, com disciplinas como gestão financeira, gestão de orçamentos e custos, gestão de RH e muito mais. As aulas são à distância, o que permitirá que você de todo o Brasil possa participar. Só que é o seguinte, nação, as vagas são limitadas. Então corra hoje mesmo para você poder fazer sua matrícula e garantir a sua vaga. E aí você vai poder se tornar um desses profissionais que as empresas vão lutar para ter entre o seu quadro de funcionários.
E a remuneração que você pode conseguir através desse curso é sensacional. Como nós estamos vendo na matéria da revista Época Negócios, os salários podem chegar a R$55 mil. Eu vou deixar o link desta matéria aqui na descrição do vídeo para que você possa comprovar a eficácia do treinamento que nós estamos te oferecendo. Tá esperando o quê? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e faça hoje mesmo a sua matrícula. E tem mais um detalhe aí, nação. Como você está indo pelo nosso canal, você vai ter 5% de desconto no valor das aulas. Tá esperando o quê? É uma carga horária fundamental para você que quer se destacar no ramo empresarial, poder começar a conquistar os seus objetivos. Então não dá mole não. Faça a sua matrícula hoje mesmo na IPTEC, através do link que nós estamos colocando aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você sabe, se a gente recomenda, é porque a gente tem certeza que vai ser bom para vocês. Viu só, nação? Tem que se qualificar para não ficar desempregado. Então bora lá, clica no link que está na descrição aqui do vídeo e faça hoje mesmo a sua matrícula. Depois, como eu falei antes, não adianta ficar chorando. Agora, quem vai chorar quinta-feira? Flamengo ou Grêmio? É claro que vai ser o Grêmio, né, nação? Quinta-feira, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de casa cheia para esse jogo contra o Grêmio. A nação rubro-negra vai ter o reencontro com a equipe do técnico Tite, que, como eu mostrei ontem à noite para vocês, está tão cheia de desfalques que pode acabar vindo com um time com 3 zagueiros. Ah, tá sabendo disso não? Então olha o vídeo que eu postei ontem à noite aqui mesmo no Central do Fla, que você vai ficar sabendo de tudo que rolou no treino do Flamengo ontem e como o Tite vai poder montar esse time com 3 zagueiros. Mas o Flamengo está tentando evitar justamente esse tipo de situação, sondando e dando passos para entrar em negociações com atletas. Mas o Flamengo também se preocupa com aqueles que podem sair. O Spartak de Moscou, 5º colocado no último campeonato russo, está atrás do Pedro. O Spartak tem um elenco avaliado em 86 milhões de euros. Não é um dos maiores clubes russos, nem é um dos mais endinheirados clubes russos. Se fosse outrora, naquela época que a Rússia disputava campeonato europeu, Champions League, a Europa League, se fosse no auge do futebol russo, eu até me preocuparia com o Pedro. Mas a informação que eu trouxe ontem para vocês a respeito disso continua valendo para esta terça-feira. O Pedro não tem interesse em se transferir para o Spartak. E o que está acontecendo, pessoal, e que vocês têm que entender bem, é que nesse momento é um momento de sondagens, não só do Flamengo, mas de outras equipes também. Então, o Flamengo está sendo bombardeado de sondagens por muitos jogadores, inclusive pelo atacante Pedro. Imagina se não. O Pedro é simplesmente o melhor centroavante brasileiro em atividade no planeta, é o melhor de todos. Vem fazendo um gol atrás do outro. Nós estamos aí no meio do ano no calendário, mas ainda nem chegamos na metade das competições e o Pedro já marcou 21 gols. É gol pra chuchu, gente. Coloca ele lá no top 5, no top 10 dos melhores atacantes, os mais goleadores desse ano. Então é natural que um clube ou outro acabe se interessando pelo Pedro e venha fazer uma sondagem aqui no Flamengo. O que não quer dizer que o clube vai conseguir tirar o Pedro. No Flamengo, o Pedro hoje é o principal atacante brasileiro. Se o Dorival precisar de um atacante para a seleção brasileira, vai ter que considerar o Pedro a todo momento, pelo papel que ele desempenha hoje no Flamengo. Então, por que que o Pedro deixaria o Flamengo para ir para o Spartak? Ainda se fosse um Zenit, que é o clube mais endinheirado da Rússia, aí eu teria cá minhas dúvidas, porque eles poderiam propor a ele um caminhão de dinheiro, e o Zenit, querendo ou não, sempre tem uma visibilidade boa daqui a acolá, tem muitos brasileiros lá também. Pode ver que mesmo o Claudinho sendo o melhor jogador russo na temporada, ele não foi lembrado para a seleção brasileira do Dorival mais. Então, ir para a Rússia é se esconder. E o Queixada, que daqui a pouco não vai ser mais Queixada, que ele está fazendo a harmonização facial para diminuir o queixo, ele não vai ir de jeito nenhum para a Rússia. Eu acho que se a gente tem que temer a saída do Pedro, é para o centro europeu. Ainda que não seja para o Real, para o Barça, para o Liverpool, mas clubes como Valência, como Villarreal, como o West Ham, esses clubes de médio e pequeno porte do centro da Europa,
é que me preocupam. Conversando com pessoas próximas do Pedro, nem clubes turcos chamam a atenção do atacante rubro-negro. Então, por enquanto, podemos ficar tranquilo com o Pedro, porque a gente sempre soube que o desejo do Léo Pereira era sair para a Europa, né, gente? Léo Pereira, o empresário dele, o Marcos Braz, já tiveram muitas rusgas no passado, porque o cara queria tirar o Léo de qualquer jeito do Flamengo, mas não vinha uma proposta real para o Flamengo. O Marcos Braz chegou até a dizer que o empresário do Léo Pereira é assim mesmo, vive falando que vai tirar, mas nunca põe uma proposta concreta na mesa. E quando colocou, não era suficiente para o Flamengo abrir mão do zagueiro. Há 2 ou 3 temporadas atrás, o empresário do Léo Pereira botou na mesa uma proposta, se não me falha a memória, do Besiktas, de 5 milhões de euros, que era o que o Flamengo queria para vender o zagueiro naquela época. Só que, desses 5 milhões de euros, sobrariam 3 para o Flamengo. E aí não é o que o Flamengo queria, por isso o Flamengo não vendeu o zagueiro naquela época. Com contrato até dezembro de 2027, o empresário do jogador disse que por enquanto não tem absolutamente nada, mas que eles procuram um clube na Europa porque o sonho do jogador é atuar na Europa. Achei infeliz a declaração do empresário, ainda que muito sincera e verdadeira, porque o momento do Léo é tão bom no Flamengo, né? Ele poderia continuar procurando lá sem precisar falar nada para não despertar alguma animosidade para cima do seu cliente. A bem da verdade, a gente sabe que todo jogador quer jogar na Europa, mas ficar falando, ainda mais que já rolaram alguns atritos no passado, acho que não é legal. De qualquer maneira, a gente sabe, o Léo Pereira é aquele jogador que vai ficar no Flamengo enquanto eles não conseguirem enxuxar ele goela abaixo de algum europeu. Porque ao contrário do Pedro, que nem no clube turco ele se anima a jogar, o Léo Pereira não. Se aparecer um Besiktas, todo quebrado Besiktas é o Corinthians da Turquia. Se aparecer um Galatasaray, até um Antalyaspor, o Léo Pereira tá vazando, porque o cara quer jogar na Europa, quer ir. Fabrício Bruno, por exemplo, sempre falou que tinha um sonho de ir para a Europa, aí na hora que fizeram o contato por ele, ele pesou o imediatismo, né, quanto que ele ia ganhar imediatamente. O Fabrício Bruno poderia ter pensado, por exemplo, que poderia fazer uma temporada no West Ham ganhando pouquinho e mostrar todo o seu potencial, para negociar um contrato melhor com o West Ham ou com outra equipe a partir da segunda temporada. Não quis. Aquele imediatismo, eu preciso ganhar muito a partir de agora, até porque já tem mais idade. É a mesma coisa do Léo Pereira, só que na hora que a proposta chegar, pode ser que não seja do mesmo jeito que o Léo imaginasse. Pode ser que aconteça com o Léo o que aconteceu com o Fabrício Bruno. O fato é que, por enquanto, Fabrício Bruno fica, Léo fica, Pedro fica. Mas há muitas sondagens, e vale lembrar que hoje é dia 11 de junho, nós estamos aí a menos de um mês da abertura da janela de transferências. Eu vejo muita gente falando assim, mas a janela ainda nem abriu. A janela, gente, ela não tem que abrir para você contratar. Você pode contratar agora. O Cruzeiro contratou o Cássio, outras equipes estão contratando. O detalhe é que o Palmeiras contratou aquele Felipe Anderson, né? O detalhe é que você só pode registrar o jogador a partir do dia 10 de julho. Então você pode contratar o jogador agora, ele pode ir para o Ninho do Urubu, treinar com os jogadores naturalmente, sem problema nenhum. O detalhe é que ele só vai poder fazer jogos oficiais a partir do dia 10, quando o registro dele acontecer. Então não tem que ficar esperando a janela abrir para você sondar. Mas os clubes ainda estão... Não tem clube jogando mais nada. Todo mundo já ganhou o que tinha que jogar. A Copa América está acontecendo aqui, nesse lado do hemisfério. A Eurocopa já vai acontecer do lado de lá. Então, os clubes já estão fazendo o que tem que fazer, liberando jogadores, emprestando jogadores, contratando jogadores. O momento é agora de começar as negociações. Matheus Pereira, do Cruzeiro e do Al Hilal, é um jogador que interessa ao Flamengo, sim. Ontem, muitas pessoas me perguntaram, Fabrício, mas o Matheus Pereira já fez 7 jogos pelo Cruzeiro, não vai poder mais jogar o Brasileiro, então não serve para o Flamengo. Não, não é assim não. O Matheus Pereira fez 6 jogos do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Então, o Matheus Pereira está a um jogo de não poder se transferir mais para clube nenhum. E sim, o Flamengo tem interesse no atleta, sim. Só que é aquilo que eu expliquei para vocês ontem. O Flamengo lida com as contratações de forma bem lenta. Como é uma pessoa só que lida com a questão da contratação, porque na hora de levantar os números, de fazer o scout, aí o Marcos Braz coloca toda a equipe para trabalhar. Mas na hora de começar a negociar, é só o Marcos Braz que negocia. É só o Marcos Braz que toma as decisões.
Ah, mas o Bruno Spindel pode pegar o telefone, pode conversar uma coisa ou outra, mas qualquer dúvida que tenha, o Bruno tem que parar e conversar com o Marcos Braz. Na hora que tiver desligado o telefone, tem que ligar para o Marcos Braz. E nem sempre ele está à disposição, ele é vereador, ele tem o trabalho dele. Então, as coisas no Flamengo andam de forma lenta. Enquanto o Flamengo conversa com um aqui, o Flamengo não está conversando com o outro. Não tem negociações paralelas, isso não existe. Negociações ao mesmo tempo não existem. Ainda que o Marcos esteja falando com um e o Bruno com outro, na hora que o Bruno parar, vai ter que conversar com o Marcos Braz. E é por isso que as coisas vão de maneira mais lenta. Então, para esclarecer vocês, o Matheus Pereira interessa ao Flamengo sim, mas o Flamengo está estagnado na situação do Matheus Pereira, porque está olhando uma outra situação que eu já vou contar para vocês. E o Matheus Pereira só não poderia jogar a Copa do Brasil com o Flamengo, porque já jogou, o Cruzeiro tomou de 2-0 do Souza, já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Então, na Copa do Brasil, nós não poderíamos utilizar o Matheus Pereira. Mas ele poderia jogar Libertadores e poderia jogar o Campeonato Brasileiro, sim, até o próximo jogo do Cruzeiro. Não tenham dúvidas que o Cruzeiro vai colocar o Matheus Pereira no próximo jogo para acabar com as expectativas de qualquer clube de tê-lo. Então, se o Flamengo quiser contratar o Matheus Pereira, o Matheus vai contratar sabendo que o Matheus só não estará à disposição para a Copa do Brasil. Essa é a verdade e o Flamengo tem interesse sim no jogador. Agora, por que o Flamengo entrou em stand-by com relação ao Matheus Pereira? Porque o Flamengo está tentando um jogador mais versátil, um jogador que consiga fazer mais de uma função. De todos os jogadores que a gente conversou aqui, que podem fazer essa função, essas duas funções, ou essa dupla função, o único deles não é o André Franco. O André Franco é um baita volante que faz um box-to-box muito bom, mas não consegue fazer às vezes do Arrascaeta, muito menos o Wallace, da Udinese. Esse daí é primeiro volante, habilidoso, forte, consegue resolver problemas com o corpanzil dele, dificilmente erra um passe. Colocou o Thiago Maia no banco nas Olimpíadas, eu não sei se vocês se lembram, mas o Thiago Maia começou titular nas Olimpíadas, aquela primeira Olimpíada que o Rodrigo Caio participa, que o Gabriel participa, que o Brasil se torna campeão olímpico pela primeira vez. Pois é, o Thiago Maia era o titular e o Wallace o reserva. Termina com o Wallace titular e o Thiago Maia na reserva. É bom jogador? É, mas esse daí joga bem mais atrás do que o André Franco, joga de primeiro volante. Para ter um Wallace na equipe, o Tite teria que transformar o Alan em segundo volante. E a gente sabe que o Alan não tem condições de armar a equipe como a Arrascaeta arma. Então, entenderam a concepção? Agora, o Marcos Antônio da Lazio, esse consegue fazer tanto a função do Nico quanto a função do Arrascaeta. Seria um jogador que resolveria o problema de duas posições. O Flamengo, a partir dessa segunda-feira, começou a conversar com a Lazio. Por que o Flamengo começou a conversar com a Lazio? Porque antes o Flamengo foi primeiro no jogador. E o jogador viu com bons olhos atuar pelo Flamengo. O staff do jogador gostou da ideia. Mas esse gostar aí também gostou por conta daquilo que o Flamengo conversou com eles. O valor do salário dele, o valor de bônus, o valor de toda a dinheirama que ele iria ganhar e o projeto que o Flamengo teria para ele, porque é um jogador jovem, só tem 24 aninhos, 23 aninhos, o projeto que o Flamengo teria para ele, para depois do empréstimo. Porque o que o Flamengo quer, pessoal, é o empréstimo do Marcos Antônio por uma temporada com opção de compra. Então o Flamengo se alinhou totalmente com o Marcos Antônio, que esse sim deu o sim para o Mengão queridão. Como deu o sim para o Flamengo agora corre atrás da Lazio para iniciar as tratativas. As conversas começaram ontem à tarde com a Lazio. A imprensa italiana já está divulgando isso, mas proposta oficial não tem. O Flamengo está conversando com a Lazio. Proposta preto no branco, só depois que a Lazio der o sim, aí o Flamengo faz um e-mailzinho no papel timbrado e manda para os caras. Por enquanto, eles estão conversando, porque a Lazio não quer o jogador para a próxima temporada, isso está claro. Mas a Lazio esperava que alguma outra equipe europeia se propusesse a comprar. A ideia da Lazio é vender o jogador. Então, essa negociação, pessoal, é uma negociação que deve se arrastar um pouco, porque a Lazio quer vender. Então, ela vai esperar mais um bocadinho para ver se alguém aparece. O jogador pode interferir, sim, e falar, não, eu quero ir para o Flamengo. Se o jogador conseguir bater o pé lá na Lazio,
aí a Lazio não vai ter como esperar ninguém, porque o jogador vai falar, não, eu vou negar qualquer proposta que vier, porque eu quero ir para o Flamengo. Mas e se pintar uma proposta do Barcelona? E se pintar uma proposta da Roma? Né? Então o próprio jogador vai esperar também para ver o que vai acontecer. Então, a questão do Marcos Antônio, se o jogador resolver esperar, ela deve se arrastar um pouquinho. Mas hoje é o jogador que o Flamengo está mais próximo de conseguir trazer para o elenco rubro-negro. Para mim, é uma excelente contratação, caso aconteça. É uma excelente opção para o Flamengo ter o Marcos Antônio no elenco, justamente por ele fazer essa dupla função e meio que resolver o nosso problema nas ausências de Nico e de Arrascaeta, que vão acontecer muito no segundo semestre também, tá? Com relação ao Michael, pessoal, a Rádio Itatiaia de Minas Gerais confirmou que o Michael deu o sim para o Cruzeiro. O que estava acontecendo? E isso me preocupa muito, tá? Flamengo começou essa semana a conversar com o Michael. O Cruzeiro já vinha conversando há mais de uma semana com o Al Hilal. O Cruzeiro meio que se acertou nos valores com o Al Hilal, tá? A primeira coisa que o Cruzeiro fez. Aí o Cruzeiro se acertando ontem com o Al Hilal, o Cruzeiro começou a conversar com o Michael. O Michael tem um acordo com o Flamengo. Se o Flamengo quiser, quando voltar o Michael vem para o Flamengo. Mas dependendo daquilo que o Flamengo propor. Se o que o Flamengo propor for abaixo de outro clube e o Flamengo não cobrir, o Michael vai para outro clube sem estar descumprindo com a sua palavra. O detalhe, pessoal, é que o Flamengo meio que ainda está em conversas com o Michael. O Flamengo ainda não conseguiu colocar nada assim, preto no branco para o Micha, até porque o Flamengo está esperando para conseguir descobrir qual foi o valor que o Cruzeiro ofereceu lá para o time do Al Hilal, para ter uma base daquilo que pode ou não fazer pelo Michael. E o Flamengo também faz um joguinho ali de migué para saber qual é a proposta do Cruzeiro pelo Michael. Como o Cruzeiro fez a proposta para o Michael ontem, a partir de hoje o Flamengo já tem condições de entender melhor qual é o valor que o Michael aceitaria para jogar no Brasil. Meio que o Flamengo se coloca numa condição de vantagem, porque descobrindo o que o Cruzeiro propôs, o Flamengo pode propor algo para o Michael também. Agora, há ainda a possibilidade do Flamengo tentar o Di Maria. Há ainda essa possibilidade. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês. O Michael está numa lista grande de jogadores que o Flamengo quer como prioridade, tá? O Michael está no topo da lista, mas tem outros jogadores interessantes que o Flamengo também quer olhar. E o grande problema é o timing. Enquanto o Flamengo está olhando outros clubes estão olhando o Michael. Aí é que está o problema. Como está tudo centralizado no Marcos Braz, pode acontecer do Flamengo perder o Michael porque estava sondando outro jogador sim. Se o Cruzeiro for rápido nas tratativas, não vai dar nem tempo do Flamengo terminar as conversas com o Michael. Então, hoje, o Michael está mais próximo do Cruzeiro do que do Flamengo. Hoje, agora, nessa madrugada, enquanto eu estou gravando o vídeo para vocês. Durante o dia, as coisas podem mudar. E é aí que é importante você estar inscrito aqui, porque eu já falei, vai rolar plantão na hora que o Flamengo, que a gente conseguir confirmar que o Flamengo fechou alguma contratação. E você não vai querer perder, né? Então se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. A gente vai conseguir. Eu tenho fé em vocês e em Deus. Que a gente vai chegar em 100 mil daqui a pouquinho. É só você... Gente, está tudo na mão de vocês. É só vocês ajudarem. Se inscrevendo e recomendando geral para se inscrever. Nós estamos muito próximos de encerrar a nossa participação aqui na plataforma Vermelhinha por motivos que eu já expliquei para vocês. Agora, se vocês quiserem que a gente permaneça, vocês podem nos ajudar. Vocês podem fazer a propaganda boca a boca e trazer geral para cá. Eu estou contando com isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir. Não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Tamo juntos, tenham uma excelente terça-feira, eu amo vocês, obrigado por tudo de coração. Tá aqui, saudações rubro-negras.